Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é Fábio Andrade e hoje nós vamos trabalhar a lição Liderança na Igreja. Tá? Então, vamos trabalhar as ideias que a Bíblia fala sobre liderança, o que o texto de Tessalonicenses diz, e vamos trabalhar alguns aspectos importantes que a gente entende para que uma liderança seja desenvolvida de forma correta, os aspectos aí evidenciados na revista. Então eu quero começar lendo com você 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 12, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou recitar aqui porque eu sei o texto decorado, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 12 diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Quando Paulo fala sobre agravados em Filipos, ele está falando daquele incidente que aconteceu no livro de Atos, capítulo 16, do verso 25, que ele foi preso com Silas. Lembra aquele evento que Paulo e Silas estavam na prisão e eles louvaram? Então, é disso que Paulo está falando aqui. Verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o coração. Porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Tá? E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crerdes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Beleza? Então você vê, Paulo fez todo um disclaimer aí, todo um contexto falando sobre como foi desenvolvido o trabalho lá na igreja. E aqui vamos trabalhar 3 aspectos importantes sobre, primeiro, saber. Então, o que nós precisamos saber no final de tudo isso que vamos conversar aqui? Nós precisamos saber a ideia de perceber a importância de se dispor a ajudar e servir os outros, servir aos irmãos. Quando a gente fala de ajudar e servir, a gente fala com sinceridade e responsabilidade. Então são 2 palavras muito importantes: sinceridade, com um coração sincero, com um coração inteiro, e com responsabilidade. Entender que temos que ser criteriosos. Da mesma forma como somos responsáveis na nossa vida secular, com o nosso trabalho, com o estudo, devemos ser responsáveis com as coisas da igreja, porque tudo é o reino de Deus. Não é meu, não é do apóstolo, não é de qualquer pastor, é de Deus. O reino, ele é de Deus. Da mesma forma, a gente vê a questão de sentir. Então, devemos demonstrar sensibilidade e compaixão com os nossos irmãos, porque são nossos irmãos. Tem uma palavra que a gente usa no português que é simpatia. Alguns estudiosos dizem que essa palavra vem da etimologia do latim sim e patos, que é juntos na dor. Então, simpatia vem dessa raiz aí. Então, acredito que nós precisamos muito ter simpatia com nossos irmãos, demonstrar sensibilidade pelo que eles passam, ajudá-los. Porque assim como o irmão está numa situação complicada, hoje poderia ser qualquer um de nós. Então, a ideia de nos colocar no lugar é muito importante. E agir no quesito de cultivar a convivência e edificação mútua. Ou seja, um ajudando o outro. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. A gente não consegue nada sozinho. Não importa a minha capacidade, os meus méritos, a minha sabedoria, né? Juntos que avançamos.
né? O próprio Jesus Cristo, ele orienta a trabalhar e a orar em conjunto. Ele diz assim, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ele diz Pai Nosso que está nos céus. Ele não diz Pai meu, ele diz Pai Nosso, ou seja, trazendo a ideia de coletividade. Venha a nós o teu reino. Novamente a ideia de coletividade. Onde estiverem 2 ou 3, lá eu estarei. Coletividade. O que 2 ou 3 ligares na terra será ligado no céu. Novamente a ideia de coletividade. Então a gente não consegue nada sozinho. Então a Bíblia, ela nos é recheada de bons exemplos de liderança. Você vê vários líderes na Bíblia que fizeram grandes trabalhos, sendo exemplo em tudo aquilo que eles faziam. Então eu acredito muito que uma liderança eficaz é aquela que passa por um bom exemplo. Né? Então, eu trouxe aqui a ideia de Stephen Robbins, que ele diz assim, liderança é a capacidade de influenciar um grupo para que metas sejam alcançadas. Né? Então, o que a gente tem que tomar um cuidado? Se você for estudar administração, e eu falo administração de empresas, você vai ver que muitos aspectos de administração de empresas se assemelham a aspectos da igreja. É interessante isso. Parece que você está estudando como isso aqui é igreja, isso aqui é da igreja. Então, aspectos que se assemelham. Entretanto, eu não devo considerar que a igreja é a minha empresa. Você entende? A gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar isso muito bem. Então, quando o Stephen Robbins fala de influenciar um grupo para que metas sejam alcançadas, a gente tem que tomar muito cuidado, senão nós vamos enxergar pessoas só como mula de carga, como alguém que eu vou usar para alcançar um objetivo aí que foi supostamente determinado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para separar muito bem a ideia de que isso aqui é a igreja, isso aqui é o corpo de Cristo. Okay? E a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente fala de líder, fala de influenciar, a gente não está falando de manipular, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O líder, o verdadeiro líder, ele não manipula ninguém. Você vê que a questão o líder ele influencia pelas suas ações, pelas suas posturas, ele direciona as pessoas olham para ele, o líder é aquele que inspira pessoas. Então, se nós queremos ser verdadeiros líderes no corpo de Cristo, na igreja, nós temos que inspirar a pessoa a boas práticas, a boas obras, temos que ser um bom exemplo. E não usar as pessoas, manipulá-las, usá-las como manobra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então a liderança, ela surge, eu acredito muito que a liderança poderosa é aquela que surge de maneira natural. É claro que os líderes, eles são levantados por Deus no meio do povo. É assim que eu acredito. E também você observa no livro de Atos que a igreja formava concílios e escolhia os seus líderes, diáconos, pastores, né? Então é importante entender isso. Na nossa igreja as coisas funcionam desta maneira. A igreja participa da escolha dos seus líderes. Então esse é o modelo dado pelo livro de Atos. E também no Antigo Testamento se vê situações como esta. Líderes levantados pelo povo. E eu acredito muito nisso. Né? Que quando você vê um líder que ele é jogado ali, olha, isso aqui é a partir de hoje. Esse é o líder, tá? Ele não tem nenhuma relação com o povo, não tem uma relação com a igreja, ninguém o conhece. Então, muitas vezes, esse líder pode encontrar várias barreiras. Quando você fala sobre liderança, você fala de carisma também. Então, o líder, ele tem carisma. Né? Quando a gente fala de carisma, vem do grego charisma, né? Que eu acho que meu grego não é tão bom assim, tá? Mas fala sobre atos, graça, favor, benefício, né? Carisma, atos, né? Dons da natureza. Se interpretava que o carisma era tipo um dom dado por uma divindade, assim que se observa na ciência, né? Então, carisma por alguns se entende como a habilidade de encantar ou fascinar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, sempre quando a gente fala de liderança. Líder, ele influencia, líder não manipula. Você entende? A gente tem que ter isso muito bem forte na cabeça. E a gente chega no primeiro ponto da nossa lição, que é a questão de ser mordomo. Tá? O apóstolo Paulo, ele demonstrou um método de trabalho muito mordomo. Paulo, ele cita aqui em Tessalonicenses, ele diz assim, eu poderia ser pesado para vocês, eu poderia ser sustentado por vocês e até teria o direito de ser sustentado por vocês, mas eu decidi trabalhar para não ser pesado.
Então, eu não estou aqui dizendo que é errado remunerar pastores, líderes. Eu não estou dizendo isso. E a própria Bíblia, ela diz que isso que não atarás a boca ao boi que debulha. Outros textos também. Eu não estou dizendo que é errado. Agora, estou falando que Paulo ele não quis ser pesado. Então, Paulo se sacrificava pela igreja, pelo trabalho. Ele não queria ser pesado a ninguém. Então, ele se esforçava ao máximo para ser uma bênção de Deus na vida de todos. Então, eu acredito que esse é o modelo do verdadeiro líder, aquele que se doa pelas pessoas. Então, tem muitas pessoas que almejam ser líderes, ser pastores, ser coordenadores, mas você está disposto a se doar? Acho que essa é a pergunta. Então, Paulo ele era honesto e ele era sincero. Nós, em nossas relações, somos honestos, somos sinceros. Então, Paulo, em segundo ponto, como mordomo, ele entendia, ele entendia que agradar a Deus estava acima de tudo. E Paulo ainda fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando a gente fala de mordomo, a gente tem que deixar muito claro que no reino de Deus, todos, independente se sou pastor, se sou apóstolo, se sou bispo, se sou arcanjo, se sou, sou serafim, independente, todos nós fomos chamados a servir. Todos. Lá em Mateus capítulo 20, verso 28, está escrito assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, se Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Imagina eu e você. Sabe que eu fico vendo muitas vezes dentro da igreja, as pessoas elas brigam por poder. Eu quero ser líder, eu quero coordenar, eu quero comandar. Mas você não vê ninguém brigando para servir. Você não vê ninguém brigando para pegar uma vassoura, varrer a igreja. Você não vê ninguém brigando para carregar uma caixa quando tem evento da igreja que o pastor Jair reúne, solicita ajuda para os outros ministérios. Então, é isso que a gente tem que corrigir na nossa vida. Deus ele nos chama a servir todos. E é importante ressaltar que quanto mais no reino de Deus, a escada é para baixo. Quanto mais eu cresço no reino de Deus, mais eu tenho que servir. Então é isso que eu tenho que ter em mente. Ok? Então essa é a figura do mordomo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para cuidar das coisas que são de Deus. Eu tenho que cuidar com responsabilidade. Também a gente entende pela lição a figura da mãe, cara. Não somente na vida cristã, mas como tudo que fazemos na vida, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer com amor. Então, eu e você estamos fazendo com amor aquilo que Deus colocou diante de nós? O trabalho que eu e você temos desempenhado tem sido feito com amor, temperado com paixão pela obra, paixão pelas pessoas, paixão pelo reino de Deus? É interessante, lá em Atos capítulo 9, verso 4, diz assim, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vê que Saulo, ele perseguia a igreja, ele foi um Estado Islâmico, né? Um terrorista, se a gente pode colocar assim, em sua época. Ele perseguia, prendia, ele fazia e acontecia. Só que o Saulo, na época, ele não entendia uma coisa importantíssima. Tudo aquilo que ele fazia dentro do reino de Deus, ele fazia literalmente para Deus. Tanto que Jesus disse, Saulo, por que me persegues? Saulo entendia que ele estava perseguindo as pessoas, mas não. Quando eu faço alguma coisa dentro do reino de Deus, não é para as pessoas que eu estou fazendo literalmente para Deus. Então aquilo que eu e vocês temos feito, estamos tendo a consciência de que é para Deus que estamos fazendo com amor. Com amor, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o amor de muitos se esfriaria não só pelo próximo, mas o amor de muitos se esfriaria pela própria obra de Deus, pelo próprio reino de Deus. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Você quer mesmo, irmão? Você está disposto a servir? Você está disposto a abrir mão, muitas vezes, do seu conforto pessoal para ajudar uma ovelha? Você está disposto a abrir mão do seu descanso, muitas vezes, ou de uma viagem para ajudar o irmão, para ir num velório, orar, ir numa festa para se congratular?
abraçar o irmão quando ele estiver chorando. Ser líder não é só ficar sendo honrado, como muitas pessoas entendem. Tem pessoas que entendem que honrar o líder é dar carro para ele, honrar o líder é dar casa para ele, dar supermercado para ele. Honrar o líder é você cuidar dele também, sim, mas honrar o líder é você respeitar a ele, é você atendê-lo, é você seguir os comandos. Isso é honrar. As pessoas confundem honra com donativos financeiros, e honra não tem nada a ver com isso, né? Então, o que fazemos para o reino, fazemos diretamente a Deus. E como está aquilo que fazemos ao reino? Então, quando a gente fala da figura da mãe, a mãe ela é sensível, atenciosa, paciente. E da mesma forma, nós como líderes, já falamos da figura do mordomo, estamos aqui falando agora da figura da mãe, temos que pegar esses aspectos. Trazendo de uma forma humana, natural, sabemos que nem todos os pais agem corretamente, nem todas as mães agem corretamente, nem todos os filhos agem corretamente. Tá? Eu só quero deixar esse parêntese bem aberto, bem definido aqui, para que você entenda que estamos pegando o melhor de cada um. Ok? Então, o líder ele deve ter uma linguagem saudável. Ok? Os líderes, é importante que os líderes sejam pessoas agregadoras, sejam pessoas que ajudam, treinam, fortificam, auxiliam, participam da edificação mútua. O líder é como se fosse um ferreiro armadureiro, né? Alguém que ensinando a palavra, orando, ajuda a pessoa a se armar no reino de Deus, a buscar a espada, o escudo da fé, enfim, e alguém a usar a palavra, a ser maduro. O líder passa por ser isso, né? Então, ter a motivação correta, né? Por exemplo, Adolf Hitler, ele foi um líder indiscutível. Só que ele usou o carisma dele e usou as habilidades dele para o lado errado. Você imagina se Adolf Hitler, entre outras personalidades problemáticas da história, se tivessem usado a sua liderança para o bem, como as coisas não seriam? Né? Então, ter a motivação correta é importantíssimo para um líder. Ter humildade. Senhores, irmãos, é importante entender que nem sempre as melhores ideias vão partir de mim, nem sempre as melhores ideias vão partir de você. Ah, mas eu sou PhD, eu sou doutor. Não importa isso no reino de Deus. Ah, eu sou líder, eu sou pastor. Tá, mas no reino de Deus a gente tem que ter humildade. Muitas vezes tem estratégias que Deus não dá para mim, Deus dá para o irmão do lado. Então eu tenho que ter ciência e ouvir. Então nem sempre as melhores ideias vão ser as minhas, e eu tenho que ter humildade para entender isso, porque assim como eu tenho o Espírito de Deus na minha vida e tenho a mente de Cristo, o irmão que está do meu lado tem o Espírito de Deus e tem a mente de Cristo. Assim como Deus me direciona e fala comigo, Deus direciona e fala com o irmão também. A gente tem que ter essa ciência, tá? Entender que nem sempre as melhores ideias são as nossas. Por exemplo, no Koinonia, no retiro que tivemos na nossa igreja, estávamos conversando, Chuchu e eu, sobre como faríamos o devocional. Então, por exemplo, a minha ideia era, vamos fazer o devocional estilo culto, reúne todo mundo numa sala, faz um violãozinho, um momento de louvor, direciona uma palavra a todos e pronto. Essa era a minha sugestão de devocional. A sugestão da Chuchu foi, Fábio, vamos fazer vários grupos com vários líderes. Cada líder vai dar uma palavra direcionada pela coordenação do retiro. Então vamos colocar, cada dia vai ter uma palavra estipulada. Então a ideia dela foi muito melhor do que a minha. E a ideia dela, além de ser melhor do que a minha, se provou muito eficaz. Então é entender que nem sempre a melhor ideia vem de mim. A gente tem que entender que dentro do reino de Deus tem que ser feito o que é melhor para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Ah, mas não vão fazer a minha ideia? Não, se a ideia do irmão vai fazer mais bem ao reino do que a minha, que se utiliza a ideia do irmão. O reino que tem que ganhar. Não é eu, não é você, não sou eu, né? Não é você, não é o nosso ego, é o reino. Então, ser manso e ser altruísta, né? Então, essas são coisas importantes. Então, a gente tem que entender que Deus nos levanta como líderes e não como gerentes, né? Dentro de uma empresa, é importante ter essas duas figuras, porque o gerente é aquele que busca alcançar as metas. A meta e direcionar.
O líder é aquele que busca fazer um bom ambiente, influenciar. Então, numa empresa é importante ter essa figura. Até na igreja você vê, tem líderes que são muito mais focados na área administrativa, tem líderes que têm uma mentalidade um pouco mais de respeitadas as devidas proporções, uma mentalidade um pouco mais coach, um pouco mais de treinamento, de direcionamento, como o pastor Flávio usa muita expressão de ativação, né? Então a gente tem que entender. Agora, cada um tem seu papel. Então, o líder, acima de tudo, dentro do corpo de Cristo, ele tem que ser agregador. Qualquer pessoa pode desenvolver a liderança na sua vida. Qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa, porque os líderes são direcionados, treinados e levantados por Deus quando a pessoa se deixa ser treinada, liderada e motivada. Ok? É muito importante essa questão de humildade, de aprendizado, essa questão de entender que a qualidade, a excelência é como uma corrida que nunca vai ter linha de chegada. Você entende essa esfera? Porque na questão da excelência, eu vou correr, mas eu nunca vou chegar lá, porque sempre teremos algo a melhorar, sempre teremos algo a crescer. Eu não gosto muito dessa ideia de, eu estou pronto. Na minha concepção, quando a pessoa diz está pronta, ou ela está pronta para morrer, ou está pronta para se aposentar. Mas o conhecimento, o desenvolvimento, o aprendizado, ele é eterno. E a gente tem que ter essa consciência. Ok? Então, o chefe, a gente tem que tomar só a ideia de que dentro do reino de Deus devem existir líderes e não chefes. O chefe é aquele que diz, olha, vai lá e faz. O líder é aquele que faz junto. Então, eu acredito muito nessa liderança que está junto com o povo, com a igreja, trabalhando com a igreja. Pastor, líder, tem que ter cheiro de ovelha. Os líderes não podem ficar no seu Olimpo espiritual e ficar direcionando para todo mundo fazer e não coloca a mão na massa. Os líderes levantados por Deus, você pode olhar, Moisés trabalhava igual um condenado. O apóstolo Paulo trabalhava pra caramba, ele metia a mão na massa, junto com todos. Então todo mundo tem que servir, todo mundo tem que trabalhar. O líder, ele trabalha, ele carrega junto. Tanto que Jesus ele questiona fariseus hipócritas. Vocês atam fardos pesados nas pessoas e nem com o dedo vocês querem ajudar. Ou seja, vocês são chefes, só querem mandar, mas ajudar a fazer alguma coisa vocês não querem. E na terceira figura de liderança que precisamos ter na nossa vida é a figura do pai, né? Então o pai tem a figura de trabalhar, então a gente tem que trabalhar. A figura de um estilo de vida equilibrado, eu vejo que um dos grandes desafios da atualidade é ter um estilo de vida equilibrado. Equilíbrio talvez seja o maior desafio do século. Não ser nem 8 e nem 80, achar o 40. Né? Então, passar por um discipulado. O meu tio, pastor Jairo, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante e eu menciono aqui. Ele diz assim, nunca confie em alguém que anda sozinho. Ou seja, nunca confie em alguém que não é discipulado. Por exemplo, Fábio, sou direcionado, trabalhado, discipulado, treinado, diretamente submetido ao Júnior, no Ministério de Louvor, ao pastor Flávio, e o pastor Felipe, trabalho diretamente com eles na área do ensino. Ao pastor Jair, que trabalho com esses 4 líderes que eu trabalho diretamente. Na questão da palavra ensino, sou subordinado ao pastor Felipe. Na questão do louvor, sou subordinado ao Júnior, sou subordinado ao pastor Jair. E todos nós somos subordinados ao pastor Flávio, que está nos comandando nesse momento. Então é questão de todos têm que ter alguém a quem prestar contas. Você entende? Nunca confie em alguém que anda sozinho. Tem que ter esse direcionamento. Então, já chegando na parte da conclusão, é importante entender que nós temos que absorver os bons exemplos sempre, tá? E entender o seguinte, vai chegar no grande dia do Senhor, vai chegar aquele grande dia em que nós prestaremos contas. Vai chegar aquele grande dia em que o Rei dos Reis vai perguntar, e Fábio, e João, e Flávio, e Felipe, Júnior, Jair, entre outros, vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei?
Então, perdão, é que eu me assustei que deu uma falta de energia aqui. Então, nesse momento, quando Deus perguntar o que você fez com os talentos que eu te dei, o que nós vamos responder a Ele? Então, fique com essa reflexão. E aí eu encerro essa lição agora com uma frase que está na Muro do Exército Brasileiro. Ele diz assim: a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É a frase do Exército Brasileiro. Peço perdão pelo meu susto ainda há pouco, que faltou energia, voltou. Mas muito obrigado por ouvir até o fim, por estar aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição da Escola Dominical. Obrigado e valeu, Deus abençoe.